O bilionário congela ao ver seu bebê dançando com a babá na rua e descobre segredo. Era uma tarde qualquer, mas tudo mudou quando Marcelo Santoro, um bilionário à frente de uma das maiores construtoras do Brasil, testemunhou algo que desafiava toda a lógica de sua vida. Ele estava prestes a sair de seu carro importado, quando uma cena surreal capturou sua atenção. Davi, seu filho autista, que sempre fora cauteloso e recluso, estava dançando na calçada, completamente desinibido. Ao seu lado, uma menina de rua chamada Lara girava e ria, enquanto as pessoas ao redor paravam, encantadas. Marcelo ficou paralisado. Havia algo mágico naquela dança. Era como se o mundo ao redor deles tivesse se apagado. Davi, vestido com sua camiseta de super-herói, movia-se com uma alegria inexplicável. As risadas deles ecoavam, misturadas com o barulho da cidade. Como aquilo era possível? Porque Davi, que se isolava em seu próprio universo, estava tão feliz ao lado de uma criança desconhecida? Era um momento de pura inocência, mas ao mesmo tempo um alerta doloroso. Ele se deu conta do quanto havia se distanciado de sua própria vida, mergulhado em números e prestígio. A festa de aniversário de Davi, onde Lara apareceu em busca de comida e um pouco de alegria, havia se tornado algo muito maior. Quem era essa menina? O que a havia levado até ali? Marcelo decidiu que precisava saber mais. E ao descobrir a história de Lara, a verdade foi ainda mais chocante. Ela era filha de Camila Andrade, uma mulher corajosa que havia desaparecido após denunciar um esquema de assédio que envolvia ninguém menos que o poderoso deputado César Rezende. Essa revelação atingiu Marcelo como um golpe. O senador estava entre os seus contatos e agora ele se via em uma encruzilhada moral. De um lado estava o desejo de proteger Davi e a nova amizade inesperada. De outro, o temor de perder sua fortuna e status ao se meter em um escândalo que poderia reverberar em sua carreira. Mas ainda as perguntas inquietantes pairavam no ar. Marcelo conseguiria unir sua nova família enquanto lutava contra as forças corruptas que ameaçavam não só a verdade, mas também a vida de sua família? E sob a sombra do desaparecimento de Camila Andrade, o que mais ele descobriria sobre sua própria existência no meio desse embate? A tensão crescia e Marcelo estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. O futuro tanto de Davi quanto de Lara estava nas suas mãos. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adora! E naquele instante, o celular vibrava insistentemente no bolso da sua calça, quebrando a concentração. Era um número desconhecido, mas algo dentro dele disse que não era uma simples ligação. Ele atendeu. Marcelo, você precisa vir agora. É sobre a Lara. A voz do homem do outro lado estava tensa, quase suplicante. O coração de Marcelo disparou. Ele mal sabia o que esperar, mas sabia que não podia ignorar. Com um gesto rápido, ele se afastou da coletiva, ignorando olhares curiosos e perguntas não feitas. A situação pressionava como um peso na sua consciência.
Quando chegou ao ponto indicado perto do parque, onde encontrou Davi e Lara dançando, o ambiente estava carregado de tensão. Não havia nenhum rastro da garotinha. Ao invés disso, um pequeno grupo estava reunido ao redor de algo que parecia estar no chão. Marcelo empurrou a multidão, seu estômago se revirando. E então ele viu. Lara estava lá, deitada, desorientada. Um corte profundo na testa e os olhos semicerrados. O que aconteceu? Marcelo gritou, o desespero tomando conta. Uma mulher ao lado dele, pálida, apontou para um carro que disparou em alta velocidade da cena. Um vulto rápido, uma sombra anonimamente conhecida. Ela foi atropelada. Uma mulher estava dirigindo e fugiu. Não a deixaram nem chamar a ambulância. A mulher balançava a cabeça, a agonia na sua voz evidente. Mas ela pediu para chamar você. A confusão tomou conta de Marcelo. Como assim? O que poderia fazer ou dizer? Ele queria gritar, mas não havia palavras. Ele se agachou ao lado de Lara, segurando sua mão delicada, sentindo a fragilidade da vida. Lara, você está bem? Fica comigo. O cheiro da terra se misturava com o do asfalto quente. Era um caos, mas dentro dele uma determinação começou a crescer. Nesse momento, uma pessoa desconhecida surgiu na cena. Era um homem igual ao deputado César Rezende. Os olhos de Marcelo se arregalaram. Como ele estava ali? Você precisa ir, ou pode se machucar, ele sussurrou, como se soubesse algo que mais ninguém sabia. Antes que Marcelo pudesse processar a presença do homem, Lara começou a murmurar. Marcelo, ele... As palavras saíam entrecortadas, mas ele não conseguia ouvir. O mundo parecia girar à sua volta. Um calafrio percorreu sua espinha. Quem é ele, Lara? Perguntou, sentindo um pânico subir pela garganta. O homem a encorajava a ficar quieta, mas seu olhar estava fixo em Marcelo. Uma expectativa silenciosa pairava na atmosfera tensa. De repente, mais uma pessoa apareceu. Uma mulher com um ar decisivo. Quando ela viu Lara, seu rosto se contorceu em medo. E então ela se virou para Marcelo, exclamando: Camila! Camila está viva! As palavras despencaram como um bombo. Marcelo sentiu o mundo congelar. As pessoas em volta deixaram de existir. Camila, a mãe de Lara, a mulher que ele pensava que havia desaparecido, a mulher que tinha um passado sombrio com César Rezende, estava viva? A mente de Marcelo girava. As possibilidades pareciam infinitas. Como ele assistiria a tudo isso se desdobrando? O peso nas suas costas parecia insuportável. Tem algo que você não sabe, Marcelo. Camila precisa de ajuda. E a corrida contra o tempo começou, disse a mulher. E nessa hora, sua realidade virou do avesso. Ele se viu em uma montanha-russa de emoções. A necessidade de proteger Davi, Lara, e descobrir a verdade sobre Camila ecoando em sua mente. E naquele momento, tudo o que ele achava que sabia sobre os laços entre eles se desfez em fragmentos. Agora, a única certeza era que tudo ficaria mais complicado. Era apenas o começo de algo muito maior. Mas o que mais ele descobriria? A tensão pairava no ar, e Marcelo sentiu o dia desmoronar ao seu redor. Camila estava viva? Como isso era possível? Lara ainda gemia, sem forças para falar, enquanto Marcelo tentava lidar com a onda de emoções que o consumia. Ele segurou a mão de Lara e seu coração disparou ao perceber o que estava em jogo. Camila precisa de ajuda e a corrida contra o tempo começou. As palavras da mulher ecoaram
Ele olhou para ela, buscando respostas. O que mais ele não sabia? A situação estava prestes a ficar ainda mais complicada. Mas antes que pudesse questionar, um grito cortou o ar. Marcelo! Era um amigo, Bruno, que havia se aproximado correndo. Seu rosto estava pálido e ele parecia em pânico. Tem algo que você precisa ver. Agora! A pressa em seu tom fez Marcelo esquecer, por um momento, tudo o que estava acontecendo. Ele se levantou, ainda segurando a mão de Lara, e seguiu Bruno em direção à rua. O que aconteceu? Marcelo perguntou, confuso, enquanto atravessasse as pessoas que se aglomeravam ao redor. É sobre o carro que atropelou a Lara. A polícia encontrou a placa. E você não vai acreditar quem está por trás disso. Bruno parou de falar e olhou com uma expressão horrorizada. Marcelo começou a sentir um nó na garganta. Quem? Diga logo! Tentou apressar. É do deputado César Rezende. Ele estava dirigindo. A revelação atravessou a mente de Marcelo como um raio. O homem que estivera tão próximo dele, que ele via como um parceiro, agora estava enredado em um crime. A adrenalina disparou e Marcelo lembrou-se de Lara e de sua mãe. A conexão estava mais clara do que nunca. Antes que pudesse ponderar, alguém gritou da multidão: "Olhem! Ele tá ali!" Marcelo virou-se rapidamente e viu uma sombra familiar. Era César Rezende, confrontado por um grupo de pessoas. Ele parecia agoniado, uma mistura de raiva e desespero em seu olhar. "Não foi minha culpa, foi um acidente." Suas palavras soavam vazias, ecoando em meio ao caos. Marcelo sentiu que seu coração parava por um instante. Ele se lembrou de todos os encontros, os sorrisos, a confiança que havia colocado naquele homem. Como ele podia ser capaz disso? Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. "César!" ele gritou, com a voz embargada. O deputado olhou, e por um breve momento seus olhos se encontraram. Havia algo naquele olhar que Marcelo não conseguia decifrar. Foi uma fração de segundo, mas o que viu deixou um gosto amargo na boca. Ele sabia que precisava de respostas. "O que você fez, César?" "Você não entende, Marcelo. Isso é maior do que nós." César acertou a mão na frente da boca, tentando controlar o que parecia ser uma onda de desespero. Marcelo também estava desesperado, mas a imagem de Davi e Lara o manteve firme. Ele sentiu seu coração apertar ainda mais. "E se você chama a polícia, a verdade precisa ser revelada." Nesse momento, a realidade despencou. Tornou-se claro que tudo o que ele pensava saber estava prestes a mudar. Os segredos, as mentiras, tudo poderia sair à tona. Mas um movimento atrás dele fez seu estômago revirar. Lara, ainda ferida, parecia estar se esforçando para escutar, mas ela olhou fixamente para César com uma intensidade aterradora. "Você é o porquê da minha mãe sumir," ela disse com uma voz quebrada, mas clara o suficiente para ecoar entre a multidão. Silêncio instantâneo. A revelação despencou como uma bomba no meio da agitação. Lágrimas surgiram nos olhos de Marcelo, e o horror tomou conta de todos ali. César tentou protestar, mas não conseguiu. As palavras de Lara ressoaram, e o clima virou. Os murmúrios cresceram, os olhares de reprovação estavam todos sobre ele. O jogo havia mudado. Marcelo sentiu uma onda de determinação correr por suas veias. Ele não podia deixar isso passar. Mas, de repente, a multidão começou a se agitar novamente.
e o grito de uma mulher cortou o ar. Cuidado! Outro carro vinha em alta velocidade. O que seja, era uma sombra ameaçadora que se aproximava. Um baque surdo reverberou e o mundo virou de cabeça para baixo novamente. O carro parou abruptamente e no instante seguinte, uma figura conhecida desceu, ofuscando tudo ao seu redor. Era Camila! E antes que Marcelo pudesse processar o que estava acontecendo, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Marcelo não conseguia processar. Camila estava ali, diante dele, sua mente girando em despedida de tudo que pensava que sabia. A mulher por quem muitos acreditavam ter perdido, agora reaparecia como uma tempestade abjeto no horizonte, trazendo um vento de confusão e esperança. Camila, ele sussurrou, seu coração acelerando. É você? Marcelo, precisamos ir agora! Camila disse, os olhos arregalados, uma urgência que cortava como uma faca. A multidão se agitou, murmúrios e olhares desconfiados se espalharam entre as pessoas. É sobre Lara! Sobre tudo! Camila pegou a mão da filha, agora queda e ferida no chão, puxando-a com cuidado. Lara olhou surpreso, os olhos brilhando de dor, mas também de alegria. Apoiadinha nas pernas da mãe, tentou sorrir mesmo em meio à tensão. Mas antes que alguém pudesse processar a cena, César se adiantou. Camila, o que você está fazendo aqui? Você não devia... Sua voz falhou. O homem que era poderoso, que sempre parecia maneiro com palavras, agora tremia. Fugindo de você, ela gritou, com a coragem de quem soube o que a verdade lhe custaria. Você não pode esconder isso para sempre, César. Com um gesto, parecia que ela estava carregando não só a dor de sua filha, mas todo um peso de segredos enterrados. A multidão reprimiu o ar. O que Camila sabia? Segredos? Que segredos? A tensão pulsava como corda prestes a se romper. Marcelo sentiu o estômago se revirar. Eu sou a razão que você se afastou, não sou? Lara balbuciou com uma voz trêmula. Naquele momento, todos se viraram para César. A fúria e o ressentimento crescendo como um tsunami. Mas o deputado estava paralisado, os olhos cheios de pavor, como se esperasse que uma bomba prestes a explodir. Camila avançou, o cabelo voando com a brisa. E Marcelo sentiu que a coragem dela cuspia a verdade. Você destruiu nossas vidas. E agora você vai pagar. O ódio estava presente em suas palavras. Mas havia uma coisa que Marcelo percebeu. Camila não só queria vingança, mas libertação. E ele, mesmo pesado com dilemas, se sentiu atraído por essa força enraizada na dor. O silêncio se arrastou, até que uma mulher na multidão gritou: ele fez algo com você, Camila, não fez? E nesse instante, a verdade saiu como uma flecha disparada. Marcelo sentiu a atmosfera engrossar, uma pressão estranha. Um murmurinho cresceu, o medo e a indignação ganhando voz. Isto não é sobre mim, é sobre as crianças. Camila disse, sua voz subindo numa nota de desespero. Você acha que você é o único que pode esconder segredos? O que fez com que um homem poderoso estivesse disposto a fazer você desaparecer? Quanto você cobrou pelas suas silêncios? Os olhares começaram a se voltar para César, indignados e questionadores. Havia uma explicação que pairava no ar, mas todos pareciam apreensivos. Cidadãos comuns em meio a um escândalo crescente. E no meio desse turbilhão, Lara, ainda se contorcendo,
olhou para a mãe e disse: seus segredos não podem nos proteger. Preciso saber a verdade. César parecia encurralado. A pressão o sobrecarregava. Eu não posso explicar agora. Não posso, você não entende. Sua voz tremia enquanto suas palavras secavam. Para Marcelo, o homem que ele admirava, que ele achava ser o aliado, agora parecia apenas um opressor. O que você fez, César? Marcelo gritou, sua voz cheia de raiva e confusão. Não só a Camila, mas a Lara. Tudo isso é culpa sua. César mostrou-se louco e desesperado. Você não sabe, ele está vindo. As palavras saíram de sua boca como um sopro. Antes que alguém pudesse perguntar, outro carro apareceu, dessa vez menor, mais rápido. O clima ficou tenso e tudo parecia desmoronar em questão de segundos. Não! Camila gritou, com os olhos brilhando de medo. Sem aviso, o carro parou bruscamente. As portas se abriram e de dentro um jovem emergiu, segurando uma pasta cheia de documentos. O coração de Marcelo parou. Ele conhecia aquele homem. Era Daniel, o irmão de Camila, que há muito tempo todos acreditavam estar morto. E a pasta que ele estava segurando? O que tinha dentro poderia mudar tudo. Camila, eu encontrei! Ele gritou. E Marcelo sentiu a tensão voltar, como uma corda prestes a estourar. Neste instante, tudo mudaria. Gritos e murmúrios se espalharam enquanto todos tentavam entender. Daniel, Camila exclamou em choque, como se a realidade se despedaçasse nas palavras. Para onde isso levaria? E o que esse retorno significava para todos eles? O futuro tornou-se incerto mais uma vez. E o que estava ali nas mãos de Daniel poderia ser o que todos temiam. Naquele momento, Marcelo soube que a verdade ainda não havia vindo à tona. E ele estava prestes a ser puxado ainda mais fundo nesse pesadelo. O que mais poderia ser revelado? E mais importante, quem poderia realmente ser confiável agora? Marcelo estava paralisado. Camila, sua Camila, estava diante dele. E tudo que ele pensava que sabia estava prestes a desmoronar. O que você quer dizer com precisamos ir agora? Ele questionou confuso, enquanto seu coração se acelerava. A multidão ao redor, que antes parecia tão barulhenta, agora se tornou um eco distante. Uma massa indistinta de rostos tensos. Não temos tempo! Camila insistiu, puxando Lara com suavidade, os olhos cheios de um medo palpável. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer, Marcelo. O tremor em sua voz deixava claro que havia algo mais. Um segredo profundo que ela estava prestes a revelar. Mas antes que qualquer um pudesse processar a cena, um grupo de homens robustos e ameaçadores apareceu. Havia uma energia pesada no ar, uma tensão que fazia o estômago de Marcelo revirar. Um deles, um homem alto e com um olhar cruel, avançou em direção a César, sem se importar com a multidão. Você nos traiu! Ele gritou, a raiva pulsando em cada palavra. A hora da verdade chegou! Marcelo congelou. O que estava acontecendo? César estava sendo confrontado? O que mais ele escondia? Seus pensamentos estavam uma bagunça, repletos de perguntas que pareciam gritar na sua cabeça. Ele se virou para Camila. Mas essa não é a hora! O que você quer dizer com... Marcelo! A voz de Camila cortou sua frase, cheia de urgência. Você não sabe! O que eu descobri é sobre o que César esconde sobre a verdadeira razão do desaparecimento. A multidão se agitou novamente e a tensão cresceu.
Por um momento, tudo ao redor parecia se manter na ponta dos pés, e então, com um baque, outra sombra surgiu. Um carro parou bruscamente e uma figura familiar desceu, com os olhos cheios de fúria. Era Daniel, o irmão de Camila. Ele estava segurando aquela pasta cheia de documentos, a chave para a verdade. Camila! Ele gritou, ofegante, enquanto caminhava na direção dela. O que havia dentro daquela pasta? Marcelo sentiu um frio na espinha. O que podia mudar? O que poderia ser revelado? Daniel, o que você encontrou? Camila estava em choque, sua expressão mesclando esperança e medo. Mas antes que ele pudesse responder, o homem que havia confrontado César se aproximou de Daniel com um olhar determinado. Você não deveria ter trazido isso aqui. Ele se inclinou, os olhos ameaçadores fixos em Marcelo. Você não entende o que está em jogo. E no mesmo instante, uma explosão de luz brilhou na direção do carro. Marcelo não conseguiu desviar o olhar. Sentiu um nó na garganta. Quando a fumaça se dissipou, uma figura surgiu, parecendo mais uma sombra do que uma pessoa. Era outra mulher, pálida e abatida, cercada por uma aura familiar. E então ficou evidente. Era uma mulher que tinha todos os motivos do mundo para voltar. Camila! Ela gritou, e as palavras ecoaram como um golpe. Eu voltei para proteger você. Foi como uma corrente elétrica passando por Marcelo. Camila bruscou um passo para trás, chocada. Não pode ser. O corpo dela tremia. E a multidão estava em silêncio, absorvendo a intensidade do momento. Você não estava morta? O ar parecia denso, e o clima se tornava turístico com o desespero que carregava. Havia uma verdade subjacente na declaração dela. Era uma reviravolta tão dramática que Marcelo se sentiu desorientado. Como assim a mãe de Lara estava viva? O desmoronamento de uma vida cheia de mentiras reveladas estava prestes a se desenrolar diante deles. Você não pode ficar aqui, César murmurou, sua confiança evaporando como fumaça. Isso pode acabar com todos nós. Eu sei, César, e é exatamente por isso que estou aqui. A mulher olhou diretamente para ele, os olhos ardendo em determinação. Você não pode mais esconder a verdade. As palavras explodiram entre eles, criando uma onda de murmúrios na multidão. Um silêncio pesado criado pela revelação. Cada olhar estava fixo na figura que se desenhava no meio do caos. Lara olhava, perplexa, entre a mãe e Camila. Marcelo, por outro lado, sentiu a realidade girar em sua cabeça. Quem era essa mulher? Que segredos ela guardava? E mais importante, como isso afetaria a vida de Davi e Lara? A verdade que estava prestes a surgir poderia mudar tudo. Não havia de voltar atrás. E lá, entre aquele tumulto, Marcelo percebeu que a vida como conhecia estava prestes a ser reescrita de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Marcelo estava paralisado. Sua Camila, estava diante dele e tudo que ele pensava que sabia estava prestes a desmoronar. O que você quer dizer com precisamos ir agora? Ele questionou, confuso, enquanto seu coração se acelerava. A multidão ao redor, que antes parecia tão barulhenta, agora se tornou um eco distante. Uma massa indistinta de rostos tensos. Não temos tempo! Camila insistiu, puxando Lara com suavidade, os olhos cheios de medo palpável. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer, Marcelo. O tremor em sua voz deixava claro que havia algo mais, um segredo profundo que ela estava prestes a revelar. Mas antes que qualquer um pudesse processar a cena,
um grupo de homens robustos e ameaçadores apareceu. Havia uma energia pesada no ar. Uma tensão que fazia o estômago de Marcelo revirar. Um deles, Ele gritou, a raiva pulsando em cada palavra. A hora da verdade chegou. Marcelo congelou. O que estava acontecendo? César estava sendo confrontado? O que mais ele escondia? Seus pensamentos estavam uma bagunça, repletos de perguntas que pareciam gritar na sua cabeça. Ele se virou para Camila. Mas essa não é a hora! O que você quer dizer com Marcelo? A voz de Camila cortou sua frase, cheia de urgência. Você não sabe. O que eu descobri sobre César e o que aconteceu com Lara é pior do que você imagina. A multidão se agitou novamente e a tensão cresceu. Por um momento, tudo ao redor parecia se manter na ponta dos pés. E então, como um baque, outra sombra surgiu. Um carro parou bruscamente e uma figura familiar desceu, com os olhos cheios de fúria. Era Daniel, o irmão de Camila. Ele estava segurando aquela pasta cheia de documentos. A chave para a verdade. Camila! Ele gritou, ofegante, enquanto caminhava na direção dela. Eu encontrei tudo! Precisamos sair daqui agora! O coração de Marcelo disparou. Encontrou o quê? Daniel, ele não queria mais segredos. A tensão estava segurando cada respiração. Daniel hesitou antes de abrir a pasta e retirar um papel amarelado. Esses são os registros. Tudo que César fez. Ele olhou para a multidão, o medo evidente em seu rosto. E mais, isso revela a verdade sobre o desaparecimento da nossa mãe. As palavras de Daniel foram como um tiro em meio ao caos. Casos de corrupção, envolvimento com pessoas poderosas e algo que sugeria um plano que ia muito além do que eles imaginavam. Era um jogo sujo entre os políticos e os poderosos, um esquema que envolvia toda a vida deles. A multidão se contorceu. Murmúrios de choque brotaram. César, o que você fez? Uma mulher gritou, seu olhar transbordando indignação. Mas César estava paralisado. A explosão de verdade o atingiu. Chega! Ele gritou, num desespero visível. Vocês não sabem o que estão fazendo. Eu preciso proteger todos nós. A voz dele soava fraca, e Marcelo percebeu o pânico nos olhos de César, algo que nunca havia notado antes. E então, em meio à confusão, Lara, ainda deitada no chão, começou a murmurar palavras entrecortadas. Mãe, não é verdade. Suas palavras pareciam ser carregadas de uma força estranha. O silêncio se aprofundou. Todos os olhares se fixaram nela. Lara, o que está acontecendo? Camila perguntou, apanhando a mão da filha ainda ferida. Ele. Eu vi. Verdade. Lara continuou, lutando para falar. Ele é o motivo do desaparecimento. Ele fez algo horrível. A multidão ficou em choque, enquanto todos tentavam compreender o que ela estava dizendo. A tensão cresceu exponencialmente, como uma tempestade à espreita. O que mais Lara sabia? E como ela era capaz de articular tudo isso mesmo em seu estado? César, percebendo que estava encurralado, fez um movimento dramático e, num ato de desespero, puxou algo de seu casaco. Basta! Não vão levar nada de mim! Ele gritou, e a multidão prendeu a respiração. Um tiro ecoou. O som cortou o ar como uma faca afiada. Marcelo, sem saber o que fazer, se virou para ver César ali, o revólver em suas mãos,
a expressão de pânico estampada no rosto, o pesadelo em câmera lenta, e tudo desacelerou. Um grito, um choro, e então, silêncio. A visão de Camila paralisou. O rosto dela mudou para um pânico que Marcelo nunca havia visto. Não! César, não! Antes que pudessem reagir, a verdade final e devastadora começou a se desdobrar. O que eles consideravam uma amizade, um laço de confiança, poderia ser a própria raiz do que estava por trás do desespero, do desaparecimento e do sofrimento. E no espaço de um instante, o mundo de Marcelo se desmantelou. As últimas palavras de Lara ecoaram em sua mente. Ele é o porquê. E com isso, a linha entre amigo e inimigo foi desfeita, deixando todos em um mar de confusão e desespero. O futuro deles estava nas mãos de um homem desesperado, enquanto dúvidas e medos se tornavam arma. O que mais poderia acontecer? Marcelo estava paralisado. Camila, sua Camila, estava diante dele e tudo o que ele pensava que sabia estava prestes a desmoronar. O que você quer dizer com precisamos ir agora? Ele questionou, confuso, enquanto seu coração se acelerava. A multidão ao redor, que antes parecia tão barulhenta, agora se tornou um eco distante. Uma massa indistinta de rostos tensos. Não temos. O temor em sua voz deixava claro que havia algo mais, um segredo profundo que ela estava prestes a revelar. Mas antes que qualquer um pudesse processar a cena, um grupo de homens robustos e ameaçadores apareceu. Havia uma energia pesada no ar, uma tensão que fazia o estômago de Marcelo revirar. Um deles, um homem alto e com um olhar cruel, avançou em direção a César, sem se importar com a multidão. "Você nos traiu!" Ele gritou, a raiva pulsando em cada palavra. A hora da verdade chegou. Marcelo congelou. O que estava acontecendo? César estava sendo confrontado? O que mais ele escondia? Seus pensamentos estavam uma bagunça, repletos de perguntas que pareciam gritar na sua cabeça. Ele se virou para Camila. "Mas essa não é a hora. O que você quer dizer com... Marcelo?" A voz de Camila cortou sua frase, cheia de urgência. "Você não sabe. O que eu descobri sobre César e o que aconteceu com Lara é pior do que você imagina." A multidão se agitou novamente e a tensão cresceu. Por um momento, tudo ao redor parecia se manter na ponta dos pés. E então, com um baque, outra sombra surgiu. Um carro parou bruscamente e uma figura familiar desceu, com os olhos cheios de fúria. Era Daniel, o irmão de Camila. Ele estava segurando aquela pasta cheia de documentos. A chave para a verdade. "Camila!" ele gritou, ofegante, enquanto caminhava na direção dela. "Eu encontrei tudo. Precisamos sair daqui agora." O coração de Marcelo disparou. "Encontrou que, Daniel?" Ele não queria mais segredos. A tensão estava segurando cada respiração. Daniel hesitou antes de abrir a pasta e retirar um papel amarelado. "Esses são os registros. Tudo o que César fez." Ele olhou para a multidão, o medo evidente em seu rosto. "E mais, isso revela a verdade sobre o desaparecimento da nossa mãe." As palavras de Daniel foram como um tiro em meio ao caos. Casos de corrupção, envolvimento com pessoas poderosas e algo que sugeria um plano que ia muito além do que eles imaginavam. Era um jogo sujo entre os políticos e os poderosos. Um esquema que envolvia toda a vida deles. A multidão se contorceu. Murmúrios de choque brotaram. "César, o que você fez?" Uma mulher gritou, seu olhar transbordando indignação.
Mas César estava paralisado. A explosão de verdade o atingiu. Chega! Ele gritou, num desespero visível. Vocês não sabem o que estão fazendo! Eu preciso proteger todos nós! A voz dele soava fraca, e Marcelo percebeu o pânico nos olhos de César, algo que nunca havia notado antes. E então, em meio à confusão, Lara, ainda deitada no chão, começou a murmurar palavras entrecortadas. Mãe, não é verdade! Suas palavras pareciam ser carregadas de uma força estranha. O silêncio se aprofundou. Todos os olhares se fixaram nela. Lara, o que está acontecendo? Camila perguntou, apanhando a mão da filha, ainda ferida. Eu vi a verdade, Lara continuou, lutando para falar. Ele é o motivo do desaparecimento. Fez algo horrível. A multidão ficou em choque, enquanto todos tentavam compreender o que ela estava dizendo. A tensão cresceu exponencialmente como uma tempestade à espreita. O que mais Lara sabia? E como ela era capaz de articular tudo isso mesmo em seu estado? César, percebendo que estava encurralado, fez um movimento dramático e, num ato de desespero, puxou algo de seu casaco. Basta! Não vão levar nada de mim! Ele gritou e a multidão prendeu a respiração. Um tiro ecoou. O som cortou o ar como uma faca afiada. Marcelo, sem saber o que fazer, se virou para ver César ali, o revólver em suas mãos, a expressão de pânico estampada no rosto. Um pesadelo em câmera lenta. E tudo desacelerou. Um grito, um choro. E então, silêncio! A visão de Camila paralisou. O rosto dela mudou para um pânico que Marcelo nunca havia visto. Não, César, não! Antes que pudessem reagir, uma figura se jogou na frente de Camila, buscando protegê-la. E foi aí que o chão sob os pés de Marcelo desabou. O corpo de Lara, sua única ligação com Camila, tombou para o lado. E com um último olhar, ela soltou uma frase que ecoaria para sempre. Você não pode escapar, César. A verdade sempre vem à tona. Era Daniel, ofegante, que agora se encontrava no chão. A multidão gritou em choque e o caos tomou conta. O que parecia uma cena de desespero tornou-se uma tempestade de dúvidas. Um jogo de poder em que todos os envolvidos tinham algo a perder. César olhou para Daniel, a raiva e o terror se misturando. E então, num deslocamento rápido de emoções, apontou para Camila. É tudo por sua causa. Se não tivesse se metido, nada disso teria acontecido. O silêncio envolveu todos novamente, enquanto a verdade e a culpa dançavam no ar. Agora, uma nova pergunta pairava. O que realmente estava em jogo? Camila olhou para Daniel sem saber o que fazer. As peças do tabuleiro estavam mudando rapidamente. E Marcelo percebeu que o drama estava apenas começando. O que mais teria que enfrentar? Ele não poderia nem imaginar. Lara continuava inconsciente no chão. O futuro deles todos nas mãos de um homem desesperado e uma jovem cujo poder de revelar a verdade ainda estava por vir. As revelações estavam apenas começando. E a pergunta ficou martelando na cabeça de todos. Quem seria o próximo a cair neste jogo de mentiras? Marcelo estava paralisado. Camila, sua Camila, estava diante dele e tudo o que ele pensava que sabia estava prestes. O que você quer dizer com precisamos ir agora? Ele questionou, confuso, enquanto seu coração se acelerava. A multidão ao redor, que antes parecia tão barulhenta, agora se tornou um eco distante,
uma massa indistinta de rostos tensos. Não temos tempo! Camila insistiu, puxando Lara com suavidade, os olhos cheios de um medo palpável. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer, Marcelo. O tremor em sua voz deixava claro que havia algo mais. Um segredo profundo que ela estava prestes a revelar. Mas antes que qualquer um pudesse processar a cena, um grupo de homens robustos e ameaçadores apareceu. Havia uma energia pesada no ar, uma tensão que fazia o estômago de Marcelo revirar. Um deles, um homem alto e com um olhar cruel, avançou em direção a César, sem se importar com a multidão. Você nos traiu! Ele gritou, a raiva pulsando em cada palavra. A hora da verdade chegou. Marcelo congelou. O que estava acontecendo? César estava sendo confrontado. O que mais ele escondia? Seus pensamentos estavam uma bagunça, repletos de perguntas que pareciam gritar na sua cabeça. Ele se virou para Camila. Mas essa não é a hora. O que você quer dizer com... Marcelo! A voz de Camila cortou sua frase, cheia de urgência. Você não sabe o que eu descobri sobre César e o que aconteceu com Lara. É pior do que você imagina. A multidão se agitou novamente. Mais gritos. A tensão estava a ponto de explodir. Daniel, irmão de Camila, surgiu agitado com aquela pasta sob o braço. Camila! Ele exclamou ofegante enquanto se aproximava. Eu encontrei tudo. Precisamos sair daqui agora. O coração de Marcelo disparou. Encontrou o quê, Daniel? Apressou-se, sem saber se queria ouvir. Daniel hesitou e então abriu a pasta. Esses são os registros. Tudo o que César fez. Ele estava por trás do desaparecimento da nossa mãe. As palavras foram como um soco, deixando-o sem ar. A multidão se contorceu. Um murmúrio crescente. César, o que você fez? Uma mulher gritou da multidão, indignada. César estava paralisado. A explosão de verdades o atingiu. Chega! Vocês não sabem o que estão fazendo. Ele parecia cada vez mais encurralado, e o pânico dominava seu semblante. Mas antes que alguém pudesse responder, Lara, ainda deitada no chão, começou a murmurar palavras entrecortadas. Mãe, não é verdade. Ela falava com dificuldade, os olhares se voltando para ela. Uma corrente de calafrios percorreu a multidão. Lara, o que está acontecendo? Camila, assustada, pegou a mão da filha. Eu vi a verdade. Lara continuou, lutando para articular. Ele é o motivo do desaparecimento. Ele fez algo horrível. Silêncio. Os olhares se fixaram em César. A tensão estava insuportável. Ele, encurralado, empalideceu. Isso é loucura! Não podem acreditar nela! Gritou. Então a multidão ouviu um barulho repentino. Um carro parou de forma abrupta na calçada e todos se viraram. Uma figura conhecida saiu apressada, segurando uma pastinha. Olhos arregalados, não havia dúvida. Era o chefe da polícia, Francisco. Ele se aproximou com uma expressão que misturava preocupação e urgência. César, você precisa vir comigo agora! Marcelo sentiu o coração disparar. Francisco, um cara que sempre estivera ao lado de César, estava ali? Como isso era possível? O passado se abalava. O que está acontecendo? A voz de Marcelo saiu como um sussurro. Ele não queria acreditar no que estava vendo. Tem algo que você não sabe. A verdade sobre a sua mãe e o que aconteceu com Lara é aterrorizante. As palavras de Francisco soaram cortando o ar.
Você não é quem pensa que é, César. É tudo uma farsa. A sensação de um pesadelo tomou conta de Marcelo. Tudo que ele conhecia estava desmoronando. Camila o olhou, os olhos cheios de uma mistura de medo e expectativa. O que você está dizendo, Francisco? Ela mal conseguia falar. Calma todos vocês! Vou explicar tudo! O chefe da polícia respirou fundo. E Marcelo sentiu que algo colossal estava prestes a ser revelado. Lara, a verdade sobre seu pai e tudo que foi criminoso aqui envolve César, mas é muito mais complicado. Ele hesitou, sentindo a carga do momento. Você é... Lara começou a murmurar, mas estava tão fraca. Havia algo sob a superfície que Marcelo não estava entendendo. Não, não, não! César tentou interromper. Você não pode! E então, uma palavra saiu da boca de Lara como um sopro. Verdadeiro! Ela desmaiou e o caos tornou-se desespero. O silêncio que se seguiu era opressor. A multidão estava paralisada, as bocas entreabertas em confusão. Marcelo olhou para César, agora em pânico, como se o chão tivesse sido cortado sob seus pés. Por que Lara disse isso? O que ela quis dizer? A urgência na voz de Marcelo era palpável. O que ele não sabia? Eu não posso explicar aqui. Mas César, você não tem ideia de quem você realmente se tornou. Tudo está prestes a explodir. As palavras de Francisco ecoaram como um alerta, e Marcelo sentiu que um mistério aterrorizante estava apenas começando. O futuro de todos estava em jogo, e naquele momento a única certeza era que a verdade sempre vem à tona. O que mais iria se revelar nesse caos? Marcelo estava paralisado. Camila, sua Camila, estava diante dele. E tudo o que ele pensava que sabia estava prestes a desmoronar. O que você quer dizer com precisamos ir agora? Ele questionou, confuso, enquanto seu coração se acelerava. A multidão ao redor, que antes parecia tão barulhenta, agora se tornou um eco distante, uma massa indistinta de rostos tensos. Não temos tempo! Camila insistiu, puxando Lara com suavidade, os olhos cheios de um medo palpável. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer, Marcelo. O tremor em sua voz deixava claro que havia algo mais, um segredo profundo que ela estava prestes a revelar. Mas antes que qualquer um pudesse processar a cena, um grupo de homens robustos e ameaçadores apareceu. Havia uma energia pesada no ar, uma tensão que fazia o estômago de Marcelo revirar. Um deles, um homem alto e com um olhar cruel, avançou em direção a César, sem se importar com a multidão. Você nos traiu! Ele gritou, a raiva pulsando em cada palavra. A hora da verdade chegou! Marcelo congelou. O que estava acontecendo? César estava sendo confrontado? O que mais ele escondia? Seus pensamentos estavam uma bagunça, repletos de perguntas que pareciam gritar na sua cabeça. Ele se virou para Camila. Mas essa não é a hora! O que você quer dizer com Marcelo? A voz de Camila cortou sua frase, cheia de urgência. Você não sabe! O que eu descobri sobre César e o que aconteceu com Lara é pior do que você imagina. A multidão se agitou novamente. Mais gritos. A tensão estava a ponto de explodir. Daniel, irmão de Camila, surgiu agitado com aquela pasta sob o braço. Camila! Ele exclamou, ofegante, enquanto se aproximava. Eu encontrei tudo. Precisamos sair daqui agora. O coração de Marcelo disparou. Encontrou o que, Daniel? Apressou-se, sem saber se queria ouvir. Daniel hesitou e então abriu a pasta. Esses são os registros, tudo o que César fez.
Ele estava por trás do desaparecimento da nossa mãe. As palavras foram como um soco, deixando-o sem ar. A multidão se contorceu. Um murmúrio crescente. César, o que você fez? Uma mulher gritou da multidão, indignada. César estava paralisado. A explosão de verdades o atingiu. Chega, vocês não sabem o que estão fazendo. Ele parecia cada vez mais encurralado e o pânico dominava seu semblante. Mas, antes que alguém pudesse responder, Lara, ainda deitada no chão, começou a murmurar palavras entrecortadas. Mãe, não é verdade. Ela falava com dificuldade, os olhares se voltando para ela. Uma corrente de calafrios percorreu a multidão. Lara, o que está acontecendo? Camila, assustada, pegou a mão da filha. Eu vi a verdade. Lara continuou, lutando para articular. Ele é o motivo do desaparecimento. Ele fez algo horrível. Silêncio. Os olhares se fixaram em César. A tensão estava insuportável. Ele, encurralado, empalideceu. Isso é loucura! Não podem acreditar nela! Gritou! Então a multidão ouviu um barulho repentino. Um carro parou de forma abrupta na calçada e todos se viraram. Uma figura conhecida saiu apressada, segurando uma pasta. Olhos arregalados, não havia dúvida. Era o chefe da polícia, Francisco. Ele se aproximou, com uma expressão que misturava preocupação e urgência. César, você precisa vir comigo agora! Marcelo sentiu o coração disparar. Francisco, um cara que sempre estivera ao lado de César, estava ali. Como isso era possível? O passado se abalava. O que está acontecendo? A voz de Marcelo saiu como um sussurro. Ele não queria acreditar no que estava vendo. Tem algo que você não sabe. A verdade sobre sua mãe e o que aconteceu com Lara é aterrorizante. As palavras de Francisco ecoaram como um alerta. E Marcelo sentiu que um mistério aterrorizante estava apenas começando. Você não é quem pensa que é, César. É tudo uma farsa. Francisco encarou César com firmeza. O choque deixou a multidão em um silêncio tenso. Era como se uma bomba tivesse estourado no coração daquela praça. Farsa? O que você está dizendo? César quase não conseguia articular. Seu rosto verde de pavor. Lara não é só uma menina. Ela está ligada a toda esta trama. Francisco, hesitou. Olhar que todos em cima dele, aumentando a pressão. Ela é a chave. E isso significa que o seu passado está mais próximo do que você imagina. Não pode ser. Marcelo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele olhou para Lara, depois de volta para César. Do que você está falando, Francisco? César está envolvido em um esquema que atravessa gerações. O projeto da sua construtora, Marcelo, é só um pedaço do quebra-cabeça. E Lara, ela é sua filha. O tempo parou. As palavras desabavam como uma avalanche. Marcelo olhou para Lara, que estava desfalecida no chão, sem saber como isso tornaria o mundo de todos de ponta cabeça. Coração na boca, ele encarou César. É verdade? César abriu a boca, mas as palavras falharam. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos entre as sombras. Sim, ele é o pai de Lara! Uma voz gritou entre os presentes. Essa informação é insuportável! Estamos todos em perigo agora. Francisco declarou.
e a tensão cresceu. Marcelo sentiu o próprio corpo tremer. O que isso significava? A verdade que César havia escondido por tanto tempo agora estava exposta. O que mais estava escondido sob a superfície de segredos e mentiras? Ele não sabia. Mas o choque era forte o suficiente para desmoronar tudo o que se considera verdadeiro. E das sombras surgiria a luta. O que mais poderia desvelar essa teia sombria de relações e segredos? Porque ele sabia que mais coisas estavam prestes a vir à tona. Marcelo estava em choque, com o olhar fixo na confusão diante dele. Os gritos e a sensação de desespero na multidão eram palpáveis. Tudo o que ele sabia desmoronava como um castelo de cartas. Camila, ao seu lado, segurando Lara, a filha, que estava pálida e sem forças, mantinha os olhos fixos em César. Você não pode mais esconder, César! Camila gritou, com a voz tremendo. Você destruiu nossas vidas. A tensão aumentou e César parecia cada vez mais encurralado. Vão me ouvir, todos vocês. Não se deixem levar por elas. A fúria ecoava em sua voz, mas a desconfiança começou a se espalhar como uma sombra entre a multidão. Francisco, o chefe da polícia, avançou, aquele papel amarelado em mãos. Os registros não mentem. César, você está cercado por verdades que não pode negar. Cada palavra estava carregada de um peso que fazia a respiração de Marcelo ficar presa na garganta. O passado estava emergindo e não havia como voltar atrás. César olhou para Lara e então para as pessoas ao seu redor, já sem a confiança de antes. Ele parecia um homem encurralado, as mentiras que construíra desmoronando à sua frente. A multidão estava inquieta, inquietante. Os olhares eram de reprovação e muitos começaram a murmurar, questionando seu caráter e conduta. Lara, você é a prova! Francisco disse com firmeza. Você levava a verdade? Estava prestes a se tornar uma vítima dessa mentira. Todos os olhos se viraram para Lara, que estava prestes a pronunciar mais, quando uma pessoa na multidão gritou: Vocês têm que parar! Precisamos de justiça! A multidão se agitou e um turbilhão de gritos e reações começou a ecoar pelas ruas. Um pânico crescia, mas também uma esperança. Marcelo olhou para Camila e finalmente disse: Vamos! Precisamos tirar Lara daqui! Camila assentiu, resgatando a filha em seus braços. Vamos juntas, meu amor! Ela olhou para a multidão e gritou: A verdade vai prevalecer! E com isso começaram a abrir caminho, enquanto a raiva e a justiça tomavam forma nas vozes das pessoas. Marcelo sentiu a adrenalina correr em suas veias enquanto eles se afastavam da cena. Mas o peso das revelações ainda estava sobre seus ombros. Camila, e se tudo isso não acabar aqui? E se César tiver mais poder do que imaginamos? O temor calava fundo em seu peito. Marcelo, a luta apenas começou. Mas estamos juntos, e isso é o que importa. Camila disse, olhando nos olhos dele. A confiança começou a se restabelecer, mas as dúvidas ainda pairavam no ar. No entanto, de alguma forma, a atmosfera mudava. O peso da verdade começou a libertá-los. Enquanto se afastavam, Marcelo respirava fundo, percebendo a força que agora tinham. O confronto com César era apenas uma parte da batalha, mas juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. E quando a noite caiu sobre a cidade, as luzes piscavam e a esperança florescia lentamente em meio ao caos. Havia lutas pela frente, mas Marcelo sabia que a verdade era uma arma poderosa.
Vamos, precisamos nos preparar para o que vem a seguir, ele disse, determinado. O futuro não era certo, mas com Camila e Lara ao seu lado, havia uma nova chama de coragem acesa. E nesse momento tenso, o que mais os aguardava? O que mais poderia ser revelado em meio a essa tempestade de emoções? Antes de concluir, uma palavra importante aos leitores. Se você chegou até aqui, isso significa que você faz parte dessa jornada incrível. Então, não hesite. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a esses enredos eletrizantes. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias sobre o final e suas expectativas. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Vamos nessa!